Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Dando continuidade ao nosso curso de Eletrônica Digital, vamos falar um pouquinho do código Gray. É o seguinte, como eu já falei para vocês, em algumas aplicações um determinado código é interessante, em outras aplicações é interessante usar um outro código. No caso aqui eu botei a sequência de números decimais, o código binário comum, tá? E aqui o código Gray. Vamos entender aonde é que é interessante usar o código Gray. Vamos primeiro entender o código Gray. Por exemplo, aqui está o código binário comum, no caso eu vou fazer com 4 bits. Então aqui já sabe fazer a contagem 0000, 001, 0010, 0011, que é justamente a contagem 1, 2, 3. Vamos ver que no código Gray, o 0 e 1 até bate, certo? Mas quando chega no código 2, tem uma diferença. O 2 em binário, no caso BCD 8421, é 0010. No código Gray é 0011. Então nós já vemos uma diferença. No 3, o 3 do código binário comum, 0011, e no código Gray 0010. Então nós já vemos umas diferenças. Mas por que essa diferença? É justamente o seguinte. Eu vou dizer assim, a regra do código Gray é que, tendo a sequência binária, para cima ou para baixo, ela só varia um bit. Então vamos comparar, por exemplo, 3 por 4, olhando aqui para baixo. Repara que a diferença desse para esse aqui são 2 bits de diferença. Está alterado tanto o penúltimo bit quanto o último bit. 2 bits trocaram de valor simultaneamente. No código Gray isso nunca acontece. Por exemplo, ó, 0001. Para cima, ó, só alterou um bit. E para baixo, ó, só alterou um bit também. E isso acontece o tempo todo. Ó, número 2 para o número 3. Para baixo aqui, ó, tá tudo igual, só alterou um único bit. Aqui do 3 para o 4, 0010. Embaixo 0110. Só alterou este bit bem aqui, ó. Do 4 para o 5. Pode ver que só vai alterar um bit. Toda vez altera somente um único bit. Essa é a regra de formação do código Gray. E outra coisa, ele é cíclico. Esse 0000, quando chegar aqui no final, tá 10000, daqui, ó, daqui para cá, ó, só alterou um bit também, ó. Esse bit aqui foi o único bit que alterou. Se a gente imaginar que ele é um código cíclico, tá? Mas, então, para que isso serve? Por que foi criado o código Gray? Teve algumas situações que motivaram a criação do código Gray. Uma delas é o seguinte, tem que imaginar o seguinte, que antes, no passado, tinha muita aplicação que tinha válvula termoiônica e tinha muito dispositivo eletromecânico. Então tem que imaginar o seguinte, se tinha, por exemplo, o circuito contador, aqui é uma contagem, né? 0, 1, 2, 3, só que para fazer essa contagem na prática, a gente não faz com 1, 2, 3, 4, a gente faz com códigos binários, que eu já expliquei. Os circuitos, as aplicações usam códigos binários. Só que quando você pegava e fazia uma aplicação que você tinha que passar de um valor para outro e alterava muitos bits de uma vez, era uma coisa complicada, porque gerava muito ruído. Podia, por exemplo, fazer uma alteração, no caso aí, por exemplo, estivesse alimentando uma sequência de válvulas, acionar, duas delas trocassem de valor ao mesmo tempo, podia estar gerando muito ruído, isso era ruim. Ou então no circuito eletromecânico, acionasse ou desacionasse 2 ou mais relés ao mesmo tempo, era ruim. Então, por exemplo, se eu tivesse uma aplicação antiga, que eu estivesse fazendo com relés, por exemplo, eu tivesse do 3 para o 4, ele ia desligar 2 relés ao mesmo tempo. Isso aí, dependendo da aplicação, é ruim. Agora, se eu usasse o código Gray, eu tinha garantia que eu podia fazer qualquer posição da contagem, ele só ia fazer o quê? Ligar ou desligar um único relé por vez. Ou no caso, acionar ou desacionar uma única válvula por vez. Em qualquer posição aqui, qualquer posição que eu chegar, ó, por exemplo, eu tenho a garantia que para cima eu só fiz um ligamento e no caso aqui para baixo eu só fiz um desligamento. Então essa é uma das razões de ter sido criado o código Gray.
tá? Outra razão da criação do código Gray é justamente a questão dos encoders posicionais. O encoder, se a gente for ver, para que serve o encoder na prática? No caso aqui, se eu fizer aqui, por exemplo, vou pegar aqui um desenho aqui de um braço mecânico. Um braço mecânico qualquer. Isso aqui, por exemplo. Imagina que eu tenho um robô e eu preciso ter um retorno de qual é a posição que o braço está. Certo? Por exemplo, aqui eu fiz assim, então eu sei que ele está nessa posição. Se o braço subir, aí o que vai acontecer? Ele vai estar aqui mais para cima, né? Se ele der a volta toda, aí eu sei que ele vai estar mais para cá, por exemplo. Como é que eu faço para descobrir, para mandar essa informação para algum lugar? Aí no caso é o utilizado encoders, que eles ficam justamente no eixo do dispositivo e através da leitura desse encoder é que é passada a informação para o microprocessador, microcontrolador, que vai ver, ele está em posição tal e vai tomar alguma decisão. Como é que são feitos esses encoders? Uma das formas, né? Uma das formas é usando justamente, por exemplo, um disco, certo? Um disco, e esse disco, através da leitura desse disco, por exemplo, uma leitura ótica, é que vai ser feita a definição de onde é que está a posição do braço. Por exemplo, imagina que aqui fosse o eixo do braço, certo? Quando o braço estivesse aqui, o que vai ter aqui? Aqui nós vamos ter sensores, por exemplo, óticos, que vão ler aqui, vão ler aqui, vão ler aqui. Onde tiver branco, ele considera 0. Onde tiver preto, ele considera 1. Então, esses sensores óticos, quando ele estiver nessa posição, ele vai ler o quê? Vai ler 0, 0, 0, 0. No caso aqui é só 3 bits, né? Vai ler 0, 0, 0. Quando esse sensor aqui se deslocar em função do movimento do braço, aí ele já está para cá, ó, por exemplo. Aí ele já vai ler o quê? Ele já vai ler outra coisa. Ele vai ler, ó, nessa outra posição. 0, 0, 1, né? Então aqui ele já vai ler 0, 0, 1. Então, é através dessa leitura da parte que está pintada ou não do disco que o encoder sabe onde é que o braço está. Se o braço pegar e se mover para cá, ó, para essa posição. Então, ó, o que ele vai receber? Já vai receber outra coisa. Já vai receber, ó, de dentro para fora, né? Vai receber 0, 1, 0. Certo? Então, como é que é feito a questão da codificação do encoder? Para poder definir, para poder ter uma situação que a gente vai poder saber jogar essa informação para o microprocessador e definir onde é que ele está, onde é que o braço está. E por que é usado o código Gray? Vamos zerar aqui e vamos imaginar o seguinte. Vamos nomear essa posição aqui. Aqui vai ser a posição 0. Aqui vai ser a posição 0. Aqui vai ser a posição 1. Aqui vai ser a posição 2. Aqui vai ser a posição 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, quando ele estiver apontando aqui na posição 0, eu sei que meu braço está assim, né? Posição 0. Ok? Quando ele estiver na posição 1, ele está um pouquinho mais para cima. Na 2 ele está para cá. Na 3 ele está para cá. Na 4 ele está para cá. Na 5 ele está para cá. Na 6 ele está para cá. Na 7 ele está mais para cá. Isso, como é que ele vai fazer essa leitura? Usando os sensores que vai monitorar a cor dessas regiões. Então, como eu já falei, o circuito digital ele não trabalha com 0, 1, 2. Ele trabalha com
como a sequência binária. No caso, se eu fizer essa sequência binária utilizando o código binário comum, no caso aqui, aí um BCD 8421, eu vou ter o seguinte, por exemplo, posição 0 vai ser quanto? 0, 0, 0. Já sabemos disso. Posição 1 vai ser quanto? 0, 0, 1. Posição 2 vai ser quanto? 0, 1, 0. Posição 3 vai ser quanto? 0, 1, 1. Posição 4 vai ser quanto? 1, 0, 0. Posição 5 vai ser quanto? 1, 0, 1. Posição 6 vai ser quanto? 1, 0. E posição 7 vai ser quanto? 1, 1, 1. Beleza? Se eu pegar e fizer a distribuição, então eu estou dizendo que aqui vai ser posição 0, aqui vai ser posição 1, aqui vai ser a posição 2, aqui vai ser a posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, certo? Pintar aqui porque senão vai dar problema. Posição 7, beleza. E agora nós temos que pintar isso aqui. No caso aqui eu vou pintar com essa cor. Então, posição 0, 0, 0, 0, beleza. Posição 1, 0, 0, 1, pintar bem aqui. Posição 2, 0, 1, 0, beleza. Posição 3, 1, 1, 0. Posição 4, 1, 0, 0, beleza. Posição 5, 1, 0, 1, beleza. Posição 6, 1, 1. No caso aqui foi, eu pintei errado, tuf. Só voltar aqui, 0, 1, beleza? Posição 6, 1, 1. E a posição 7, 1, 1, 1. Vamos revisar. Tá tudo certo. Então, vamos pensar agora o seguinte. Beleza, temos aqui o nosso encoder. E vamos imaginar que no mundo ideal, esse aqui é o ponto. No mundo ideal, beleza, tá aqui o meu eixo. Ele tá aqui no 0. Ele começou a fazer as leituras, tá? Aqui tá os sensores. Vamos dizer que os sensores estão milimetricamente alinhados. Quando ele estiver nessa posição aqui, ele vai ler o quê? Vai ler 0, 0, 0. Então ele sabe que ele está na posição 0. Beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte. Que ele pega e ele se movimenta. Movimentou aqui. No mundo ideal ele pegou e passou para cá, beleza. E ele vai ler agora aqui, essa parte. O que ele vai ler? O que ele vai mandar para o microprocessador, microcontrolador? Ele vai mandar 001, né? Então ele está na posição 1. Até aí, tudo beleza. Tá, mas bora ver que ele continua avançando, né? Ele avançou para cá. E agora ele vai ler o quê? Quando eu estiver aqui? Vai ler a posição 2, né? Posição 2. No caso ele vai ler 010, posição 2. Beleza. Então aqui nós estamos vendo que ele está conseguindo ler o que de fato o braço está se movimentando. No caso aqui ele está indo para, nesse sentido aqui, sem saltos, tudo maravilhoso. Só que isso aqui é uma situação do mundo ideal. Na verdade mesmo, não é bem isso aqui que vai acontecer não. Esse aqui é o ponto. Olha o que pode acontecer na realidade mesmo. Imagina que ele vai avançando. Avançou o primeiro, 000, beleza, está na posição 0. Avançou o segundo, 001, beleza. O problema, a questão agora é justamente o seguinte. Ó. Quando ele estiver bem aqui, ele está aqui está se movimentando, né? Só que é o seguinte, quando ele estiver vindo para cá, chegando aqui do 1 para o 2, por exemplo, o que acontece é que os sensores nunca conseguem ficar milimetricamente certinho onde devia estar. Acontece, por exemplo, ó, dos dois da ponta tá bem alinhadinho, mas esse do centro aqui ele está um pouquinho mais para frente. Olha o que vai acontecer. Ele leu 000, beleza. 001, beleza. Aqui, em vez de ele ler
esperar até chegar aqui na posição do 0, 1, 0, que é o 2, o que é que ele vai ler se o sensor do meio estiver aqui para frente? Ele vai ler 0, 1, 1. Estão entendendo por que ele vai ler isso? Ou seja, ele vai pensar que ele já passou para a posição 3. Por que ele vai ler isso? Porque ó, ele ainda está lendo o 0, aqui ele leu um 1 adiantado, e ele ainda estava aqui no 1. Ele vai ler 0, 1, 1. Isso aqui é muito ruim para a aplicação. Porque no caso, ó, ele passou para a posição 3. Aí o que vai acontecer na sequência? Ele vai estar aqui na posição 2 mesmo, né? Aí que já está aqui bem no meio, ele já consegue ler legal, né? Aí tudo bem. Aí o que ele vai mandar para a aplicação? Ele vai mandar para a aplicação 0, 1, 0. Ele vai mandar para a aplicação posição 2 de fato. E depois que ele avançar, aí que ele vai chegar aqui na posição 3. Que no caso aqui vai ser, ó. Aí que ele vai ler a posição 3. Ou seja, do ponto de vista do sistema que está controlando isso aqui, olha o que aconteceu. Ele foi 0, 1, né? Deu um pulo para a posição 3. Voltou para a posição 2, que aqui é a posição 2. E depois foi de novo para a posição 3. Sendo que o movimento dele aqui foi um movimento normal, ó. Só que para o sistema ele fez isso, ó. Tava aqui, ele pulou, depois voltou, depois foi de novo. Tá entendendo como isso aqui é, do ponto de vista do sistema, isso aqui é um ruído? Saltos. Isso aqui é muito prejudicial para um sistema digital. Justamente porque a gente tentou usar aqui o código binário comum, o 8421. E quer dizer que se eu usasse o código Gray, isso não aconteceria? Esse aqui é o ponto, ia melhorar bastante. Vamos entender como usando o código Gray, isso aqui ia ajudar a gente. Deixa eu só limpar aqui. No lugar de usar o código binário comum, eu vou pegar aqui o código Gray, tá? Copiar aqui para o Notepad, porque senão quando eu copiar para o Paint vai ser ruim. Beleza. Vamos usar aqui o código Gray, tá? Ele está na ordem, né? Bora só distribuir. No caso aqui, eu vou tirar esse último bit aqui, esse bit mais significativo, porque eu vou usar só 3 bits. Então, ó, eu vou usar só as primeiras posições. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Aqui no caso eu vou fazer a codificação do disco usando o código Gray. Então, mesma coisa. 001. No caso aqui, 000, beleza. 001. 011. 010. 110. 111. 101 e 100. Se eu conferir aqui se bateu, beleza, certinho. O que é que tem de diferença no código Gray em relação ao outro? Repare que ele fica muito mais, ele tem uma imunidade muito grande a ruído. Imagina o seguinte, aqui no, imagina que está aqui, ele vai ler o que nessa posição? Ele vai ler 000. Beleza, então bora botar aqui. Ele vai ler 000. Então o sistema vai saber que ele está na posição 0. Até aí, beleza, né? Vamos dizer que o sensor está bem aqui. Vai ler 000, beleza. Bora dizer que ele avançou. O sistema avançou. O braço avançou.
Passou aqui, vamos dizer que ele leu normal aqui também. Sem muita dificuldade. Passou aqui no 1. Vamos dizer que ele leu normal. No caso aqui ele vai ler 001. Então ele sabe que ele está na posição 1. Beleza. Bora ver a mesma situação que aconteceu antes. Que ele estava aqui, ó, ele foi avançando por 2. Só que um dos sensores, no caso, por exemplo, o sensor do meio, tá? No caso aqui o sensor do meio, ele avançou mais rápido que os outros, tá? Vou tirar aqui porque está um pouco bagunçado. Ele estava aqui. Vamos dizer que um sensor do meio, ó, avançou um pouco mais que o outro, porque ele estava desalinhado, tá? O que ele vai ler, o sensor do meio? Esse sensor aqui do meio. O que vai ler tudo aqui? Ele vai ler, ó, vai ler 0, que ele ainda está na posição 1. Ele vai ler o 1, que está na frente aqui do 2. E vai ler o 1 onde ele estava. O que ele vai ler? Apesar do desalinhamento do sensor, que o sensor no meio estava na frente. Ele vai ler o 2, que ele já estava esperando, que ele já ia ler. Olha que negócio interessante. Ele leu o que ele já ia ler. Por quê? Porque ele só variou um bit. Ah, beleza, ele pegou e avançou mais um pouco. Ó. Avançou. Depois que ele avançou, aí ele já vai estar na posição correta mesmo. E os sensores vão ler onde ele está mesmo, 0, 1, 1. E ele sabe que lá é a posição 2. Depois ele vai avançar, vai ler a posição 3, pá. Ou seja, apesar do sensor estar um pouco avançado, e ter alguns pequenos erros na leitura em função do avanço do sensor, para o sistema ele ainda está fazendo isso. Ó. Ainda está fazendo um movimento, ó, fazendo esse movimento. Ó. Ele não está como antes, que ele estava dando pulos e tal, do ponto de vista do microprocessador. Entendeu? Ele está fazendo um movimento normal. Justamente porque o código Gray é um código que é ideal para se usar em encoders. Porque apesar do desalinhamento dos sensores do encoder, ele é um código muito poderoso que consegue burlar isso. Ou seja, mesmo com um dos sensores desalinhado, o sistema ele acaba que se torna imune a esse tipo não vou dizer imune, mas ele fica bem menos suscetível a ruídos. Essa é a razão de se usar o código Gray. Então vocês vão ver que os sensores, os encoders, tem esse formato aqui e tal. Aqui no caso aqui um que é vazado, né? No caso aqui ele poderia estar sendo usado em sistema eletromecânico, justamente por causa disso. Ele tem uma codificação usando o código Gray para poder ficar mais imune a esse tipo de problema. Beleza, gente? Então é isso, mais um código que nós estudamos. Galera, mais vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir, não se inscreva no canal, até a próxima. Valeu!